agora falando de saúde. Você sabia que no mundo mais de 2 milhões de pessoas recebem diagnóstico de algum tipo de câncer anualmente? Pois é, mas contrapartida a esses índices, a gente tem também a pesquisa avançando cada vez mais. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre as opções e tratamentos com o uso de comprimidos no lugar da quimioterapia. E quem vem falar sobre esse assunto com a gente hoje é o médico oncologista, Dr. Juliano Borges. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer participar do programa. Que bom. A gente já recebeu aqui outra oportunidade falando de outros assuntos, mas hoje eu acho que esse assunto vai interessar muitas pessoas de casa. Por quê? Geralmente, a gente tem alguém na família ou está passando por uma situação como essa e às vezes a gente fica até meio desesperançoso do que está acontecendo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu esse avanço nesse tratamento, nessa pesquisa que vocês estão realizando. Isso mesmo, é interessante porque quando uma pessoa tem um diagnóstico de câncer, habitualmente a gente associa com o tratamento com quimioterapia, né? E lembra-se do sofrimento. E o sofrimento, né? E associa também com um quadro limitado de tempo de vida. E felizmente a gente conseguiu direcionar agora a quimioterapia só para os casos em que a gente não pode utilizar comprimido, isso no caso para câncer de pulmão. Então, até parece que foi rápido demais. Se a gente pensar até alguns anos atrás, a gente só tinha os tratamentos baseados com quimioterapia, agora a gente consegue tratamento direcionado, né? Então, por exemplo, o paciente tem um diagnóstico de câncer de pulmão, a gente faz uma análise do material e testa para 2 tipos de mutação, que é a mutação da LK e a mutação do GFR. Se tem essa mutação, não faz quimioterapia, não precisa fazer quimioterapia, usa comprimido e o comprimido tem menor toxicidade do que quimioterapia, não cai cabelo, não tem característica de enjoo, que dá um inchaço, um cansaço, e as taxas de respostas de sucesso são cerca de 3 vezes maior do que quimioterapia. Então a gente está falando de um remédio que é 3 vezes melhor do que quimioterapia e que não tem os efeitos da medicação. Não agride tanto. Bom, como é que isso acontece? Na prática isso já está sendo aplicado, isso está em estudo ainda? Isso, na verdade assim, tem 2 mutações, que é a mutação do GFR para câncer de pulmão. Para a mutação do GFR já existe 2 comprimidos que são utilizados e são aprovados no Brasil há cerca de uns 7 anos e outro há cerca de uns 5 anos. Então, há uns 5 anos a gente já tem essa medicação para o tipo de mutação em GFR. Para a mutação do ALK, o remédio não foi aprovado ainda no Brasil. A gente tem um tempo de regulatório diferente dos outros países. Aqui é mais demorado. Mas já tem 2 remédios também aprovados nos Estados Unidos e boa parte do mundo e que tem um tratamento direcionado que é 3 vezes melhor do que quimioterapia e sem os efeitos da quimioterapia. Olha só, gente, isso é um avanço muito grande, né? Eu queria até que tu explicasse pra gente como é que esses estudos acontecem. São feitos em pessoas que se sujeitam a isso ou que é feito teste antes para ver se elas têm essa possibilidade? Isso mesmo. Na verdade, tem uma etapa que a gente chama de pré-clínica, em que é analisado em animais. Confirmou o resultado em animais, passa para a parte em clínica. São 3 etapas, que tem etapa 1, etapa 2 e etapa 3. E a gente tem depois o pós-market, ou seja, que o remédio já está padronizado e a gente segue acompanhando os desfechos. Nesse último estudo que a gente tem, que é da mutação do ALK, o remédio foi aprovado na primeira etapa. Por quê? Porque as respostas foram muito melhores do que quimioterapia. Então a gente aguardar as outras etapas seria limitar o paciente de um resultado que é completamente diferente de quimioterapia. A gente teve as publicações agora no nosso congresso europeu em que o paciente que teve câncer de pulmão e tinha mutação do ALK e começou direto a tomar medicação, ninguém cresceu o tumor. A gente está falando de 0 de progressão de doença. Enquanto a gente está falando de quimioterapia, é uma taxa que gira em torno de 20% de diminuição do tumor. A gente está falando de 0 de chance de ter a progressão nessa primeira análise. A gente está falando com os resultados desse comprimido que os pacientes estão vivos. Quanto tempo vai viver? Eles estão vivos, a gente não tem tempo ainda para fazer as análises de curva de sobrevida, de tempo de vida. Então, o que o governo americano entendeu? Que o remédio, ele mostrou dados tão significativos e comparativamente muito melhores que a quimioterapia, que não teria
os pacientes não podem se privar dessa medicação. De qualquer forma, seguem sempre os projetos científicos. Por isso que a gente tem estudo, é um estudo de fase 3, com essa medicação. Mas por que já está aprovado antes? Porque o resultado foi excepcional e não teria como privar esse tempo. Olha só, e hoje, a gente está falando isso de uma forma mundial, né? Isso na prática hoje aqui, como é que funciona? As pesquisas são realizadas dentro do centro, é isso? Isso, na verdade a gente tem um centro de estudos, que é o Centro de Novos Tratamentos, em que a gente utiliza dados, a gente encaminha e recebe, a gente tenta conseguir propostas de estudos, tanto para estudo clínico, que são esses remédios, no caso do câncer de pulmão, mas também a gente tem um anticorpo para lúpus, a gente tem adesivo para paciente que fez cirurgia e continuou com dor depois da cirurgia, em vez de tomar os remédios que podem agredir o corpo, a gente cola um adesivo só na região, que é um outro projeto que a gente tem. 2 projetos para câncer de pulmão, um é esse que eu comentei, e projeto para câncer de mama. Então a gente está tentando sempre conseguir projetos para publicação, para melhora científica, e é importante a gente ter o banco de dados das informações também nos brasileiros, né? Não adianta a gente ter só os dados americanos e europeus, a gente tem que ter dados da população brasileira. Olha só, e essa perspectiva desse medicamento começar a ser aplicado aqui nos brasileiros é para quanto tempo? O estudo abriu no mundo, o remédio já está aprovado desde 29 de abril do ano passado, então está há uns 10 meses em comercialização. A gente tem aberto esse estudo que vai até meados de junho, final de maio, a gente vai ter disponível para protocolo de pesquisa esse remédio, e quem não quiser participar de protocolo de pesquisa, a gente tem doação, a gente tem a caixa de comprimido que a gente doa para o paciente. Claro que tem que fazer o teste da mutação, que também é gratuito. Então é interessante, quando a gente fala na parte científica, a gente está falando de estudo clínico, de doação, que é o tratamento mais democrático que a gente tem. Se a pessoa é muito rica ou se não tem dinheiro, se tem convênio, não tem, o tratamento vai ser igual para todo mundo, né? Que é por doação ou por protocolo de pesquisa, que é uma lei que protege a população mundial quanto a medicamentos de ponta, e também o Brasil participa disso. Que bacana, né? Eu fico imaginando as pessoas que hoje passam por essa questão da quimioterapia e que sofrem bastante e gostariam de uma alternativa como essa. Mas eu fico pensando também nas pessoas que podem ficar receosas, porque hoje a gente sabe que de qualquer forma a quimioterapia tem os seus efeitos, né? E quando é um produto novo e que está tratando a nossa vida, elas acabam ficando receosas. Isso de fato acontece ou não? Acontece, é porque na verdade as pessoas têm às vezes uma associação com a pesquisa, que a pessoa vai ser cobaia, ou que a gente vai, a pesquisa, o que é? É dar um chá e vamos tratar uma doença que tem uma complexidade muito maior do que isso. Então o que é interessante é que todos os projetos científicos sérios, né, eles vão ter uma autorização da Anvisa aqui no Brasil e uma autorização da CONEP, que é o órgão da parte ética de projetos. Após a aprovação da Anvisa, a aprovação da CONEP, tem a aprovação do Comitê em Ética em Pesquisa aqui de Santa Catarina. Então tem muitos órgãos regulatórios e a gente apresenta esses dados para a Anvisa, a CONEP e o Comitê de Ética, mostra que com o dado atual ter uma resposta 3 vezes melhor do que a quimioterapia, a gente tem que trazer esse produto para o Brasil, né? Então os estudos passam no aval médico. É claro que a gente, como médico, nunca vai pensar em dar um medicamento que é pior que o padrão. Eles têm que terem dados suficientes que eles são muito melhores do que o tratamento padrão, no caso, que seria a base com quimioterapia, e com todos os regulatórios aprovados. Então, isso é totalmente ético, né? E a pessoa, não, na verdade, ela vai para melhorar e a gente fala cobaia, mas essa não é a palavra, né? A pessoa vai ali realmente para ela buscar o tratamento ideal para ela naquela situação que ela está passando. Não precisa ficar receosa. Hoje, para as pessoas obterem mais informações e até participarem, né? Tá passando pela situação, quer participar, como é que elas podem fazer? Isso, na verdade, aqui no Brasil a gente tem uma carência quanto a informações da internet de medicamentos de ponta. Mas tem um site que o governo americano obriga os médicos a fazerem, que é o clinicaltrials.gov.
em que tem todas as informações de estudos no mundo. No Brasil a gente tem em torno de 800 projetos, nos Estados Unidos em torno de 26 mil projetos em câncer, ou seja, a gente está com 5, 6% do que os americanos têm. Pode entrar em contato também pelo nosso serviço, aqui em Itajaí é 47-3348-5093, ou acessar o site novostratamentos.com.br e tem todas as informações. Mas pode pesquisar na internet, mas sempre validar que tem que ter a aprovação da Anvisa e da CONEP para fazer um estudo científico no Brasil. Bacana, os estudos são tão importantes. Eu estava lendo, inclusive, esses tempos numa revista falando que no futuro, e isso está próximo, as pessoas não mais morrerão por conta do câncer. Tanto que os estudos estão avançando nesse sentido, né, para tratamento. Perfeito. Se a gente pensar que esse remédio para a mutação do LK, o tempo de vida dos pacientes, quando são questionados que vão começar o medicamento, a publicação é não atingido. Né? Ou seja, quem sabe pode estar tomando 3, 5, 10, 15, 20 anos um remédio e ter um desfecho totalmente diferente para uma doença séria como o câncer de pulmão. E é interessante também que isso, os estudos clínicos, valem para todas as doenças que a gente não tem um tratamento excepcional. Né? Então, vou dar um exemplo da doença de Alzheimer, que é a demência. A gente não tem tratamentos excepcionais para a doença de Alzheimer. Então, qual a primeira indicação médica? É participar de estudo. Se não deu certo o estudo, volta para o tratamento convencional, que esse está disponível. Né? E, por exemplo, a via de informação para a doença de Alzheimer, a gente tem estudo agora aberto em São Paulo, selecionando pacientes para novos medicamentos. Então, alguém tem Alzheimer, deve participar do estudo. Olha só, e isso faz com que, a gente fala isso, faz com que lá na frente outras pessoas podem realmente ter a solução muito mais prática do que hoje que as pessoas estão enfrentando nessas determinadas doenças, né? Isso, e os tratamentos convencionais estão aqui. Então a gente não vai participar e fazer um projeto científico de um tratamento que a gente já está com sucesso. Todos os protocolos são para mudar um tratamento que não é excepcional, né? É isso que a gente precisa. E é interessante que quando participa de um protocolo, a pessoa está se ajudando, está conseguindo um remédio antes da comercialização ou precocemente e está contribuindo, né, para todas as outras pessoas que também vão ter aquele mesmo tipo de doença. Não deu certo, não funcionou, o tratamento convencional está em qualquer farmácia. Né? É verdade. Doutor, vamos passar o telefone do centro? Tem como a gente passar? Sim, o pessoal de casa que quiser realmente se dispor a isso, né, ou saber mais informações, porque às vezes a gente ouve e quer entender um pouco melhor. Vamos poder passar isso para o pessoal de casa? Sim. Atualmente a gente tem projeto aberto para câncer de mama, câncer de pulmão, para lúpus e dor crônica. Mas isso é o nosso centro aqui em Itajaí. A gente tem como selecionar também estudos para doença de Alzheimer, artrite, outras doenças graves, que às vezes a gente não tem aqui, mas tem em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Então a gente pode também passar essas informações. Então pode ligar, entrar em contato com a gente, 47, o prefixo, 3348-5093. Bacana. E também para outras situações, de outros tipos de doenças que as pessoas tiverem curiosidade também, o centro não atenda, vocês direcionam de uma forma, a pessoa vai ter algum custo? É gratuito? Como é que funciona? É gratuito. Qualquer parte científica também, os custos são todos gratuitos, né? Então, o tratamento gratuito, consulta, exames, que também é uma lei que rege mundial e o Brasil participa. Então, não tem custo nenhum. Por isso que eu falo que é o tratamento mais democrático. Mais democrático, é verdade. Doutor, obrigada, viu? Obrigada pelos esclarecimentos, trazendo essa novidade muito importante e vantajosa para todo mundo, né? Em especial quem está acometido de alguma doença e quem também está sadio, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente tem os nossos familiares também. Obrigada, viu? Eu que agradeço.